Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a primeira vez que você está acessando aqui o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eros do Mestre Coruja Esportes e a previsão agora é para o jogo da rodada de número 6, né? Jogo entre Fluminense e Atlético Paranaense, ou o Guerreiro contra o Furacão. Bom, ao Fluminense, eu vou pedir aí para que vocês comentem aqui se a previsão contra o Remo ela foi aí concretizada, né? Eu acredito que eu tenha dado lá vantagem para o Fluminense. Atlético Paranaense, como o jogo da rodada foi adiado, só no final do mês que vai ter a previsão dele contra o Botafogo, tá? Eu também tenho que comentar aqui com vocês que, infelizmente, a previsão e a minha meta ali de 100% com o Atlético Paranaense, ela foi desfeita porque eu não considerei o empate no último jogo dele contra o Bragantino. Para vocês verem, né, gente? Como a questão do tarô, uma coisinha faz o detalhe. Mas é isso, ainda está acima de 80% e eu espero também acertar essa previsão. Antes de eu tirar aqui as casas, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito, deixe o seu joinha, por favor, porque isso vai auxiliar, né, esse vídeo a ser recomendado tanto para os torcedores do Fluminense quanto do Atlético Paranaense. Vamos lá então, vou visualizar aqui, né, Fluminense versus o CAP. Vamos lá, Fluminense versus CAP. Tarô, como é que vai ser esse jogo aí entre Fluminense e Atlético Paranaense? Fluminense, Atlético Paranaense, Fluminense, Atlético Paranaense. Ok, vamos lá. Fluminense, Atlético Paranaense, Fluminense. Pegar mais aqui. Atlético Paranaense, pega outra para Atlético Paranaense aqui. Atlético Paranaense e outra para Fluminense. Ok, vamos lá então. Bom, para o Fluminense, nossa, 3 de espadas. Que isso, Fluminense? Cavaleiro de Paus. O Fluminense vai tomar uma pavora aí. Atlético Paranaense veio com morte. Com 10 de espadas, meu Deus do céu. Gente, eu tenho momentos ruins para os dois times, tá? Fique tranquilo. Nossa, tô rindo aqui de nervoso. Eu acho que o Fluminense leva gol cedo, tá? 3 de espadas é bem difícil mesmo. O último jogo, o Fluminense jogou contra quem sem ser o Remo, gente? Foi contra o Flamengo, né? No estadual, mas no Brasileirão o Fluminense tinha vencido, não? Pois é, vocês me atualizam aqui que eu não tô conseguindo lembrar. Tô até vendo aqui, ó, eu tenho a folhinha anotada, né? Mas aqui não tá da rodada 5. Ó, o Fluminense ele enfrentou Flamengo e. Não, Remo. Gente, eu não tô achando aqui não, tá? Eu acho que deve ter sido alguma previsão que eu não fiz. Mas é o seguinte, é o Fluminense aquele tomando uma notícia ruim. Pode ser expulsão, caso não seja aqui a questão do gol, tá? Então eu vejo um Fluminense ele fragilizado no primeiro tempo, tá? Não acho que o Atlético Paranaense ele esteja assim excelente também não, porque a carta da morte ela geralmente vem trazendo também dificuldades. Caso seja aqui a expulsão para o Fluminense, pode vir também para o Atlético Paranaense, pode ser a questão de briga entre os jogadores, né? Um momento ali brusco que tenha dado ali uma contusão. Eu vejo o Atlético Paranaense buscando renovar o jogo dele de alguma forma, né? E o que é delicado aqui para o Atlético Paranaense? Que a carta seguinte também ela é ruim. Esse que é o problema. O Fluminense eu vejo se recuperando, mas o Atlético Paranaense não. O que eu posso fazer aqui, aliás, eu vou fazer, não posso fazer, eu vou fazer por causa dessa configuração complicada, quero uma carta para acompanhar essa morte aqui. Então aí eu vou ter essas duas cartas aqui pro Atlético Paranaense. Para eu me direcionar melhor, por favor, dar uma carta para acompanhar a morte que veio por Atlético Paranaense. 10 de ouros, 2 número 10. Então, eu acredito sim que o Atlético Paranaense tem realmente uma possibilidade muito boa de marcar no primeiro tempo, tá? E aí o Fluminense tem muita dificuldade aí, né? Com essa carta aqui.
Tá ok, pessoal? Aí vocês então já fica tranquilo. Se tiver expulsão, pode até ter mesmo, tá? Não vou descartar isso não. Mas tem gol também pro Atlético Paranaense. No segundo tempo, o negócio já vai inverter. Fluminense vem revigorado, depois dele vendo que as estratégias dele anteriores não deram certas e que o pessimismo não está indo para lugar nenhum, então ele vai com tudo pro ataque e olha para você ver aqui o resultado. Atlético Paranaense levando o gol, tá? Tem duas cartas de número 10 aqui, gente, e as duas veio pro Atlético Paranaense. A diferença aqui é que uma é positiva e uma é negativa. Eu tô vendo de fato aqui um jogo que ele tá equilibrado, sabe? Mas eu acho que sai pelo menos um gol desse jogo, tá? Eu não acho que vai terminar aqui em 0-0 do que eu vejo, não. Mas eu acho que vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo conturbado, vai ser um jogo que vai exigir muito dos jogadores e dos torcedores aí das duas equipes. Eu não tô vendo assim sendo um jogo. Eu vou até pegar aqui, emprestar, né, o adjetivo do Botafogo, glorioso. Um jogo glorioso para os dois times, não, não. Vai ser um jogo de fato que vai testar muito aí os limites, sabe? Porque vai ser muito desafiador. Eu tô vendo então de fato uma energia muito desafiadora para esse jogo. Antes de eu editar aqui o resultado, eu vou pedir para que você dê uma olhada aí nos links que estão na descrição, né, do vídeo aqui, pois tem produtos tanto do Fluminense quanto do Atlético Paranaense, o CAP, e aí vocês podem dar uma olhada se é do interesse de vocês, comentem aqui quais produtos vocês gostariam de comprar do time de vocês, porque aí eu posso colocar esses produtos nas próximas previsões do seu time, tá bom, pessoal? Então vamos lá. 8 de espadas para o Fluminense, não é bom. Só para o Atlético Paranaense, gente. Aqui, ó, o que tem aqui no fundo, ó? Solão. Inclusive, esse baralho aqui, o nome dele é After Tarot. Eu tenho o Before e tenho o After, né? After em inglês é depois. Então, como ele está se tratando do depois que a morte passa, o Atlético Paranaense tem o seu momento bom, tá? A vitória para o Atlético Paranaense aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou investigar as possibilidades de empate. Tá um jogo conturbado por 2, mas eu tô achando que dependendo, o Atlético Paranaense consegue segurar esse 1-0 aí, né? Vocês lembram que eu falei que o Atlético Paranaense ia marcar no primeiro tempo? Tá? Porque, ó, pra você ver, ó, Fluminense machucado. Vamos lá. Parou, por favor. Vai ter empate entre Fluminense e Atlético Paranaense? 5 de espadas, não. As de paus, 9 de paus, não, tudo número ímpar. 5, 1 e 9, não. Não vai ter empate, tá? Então aqui, se tiver empate eu vou ficar assim, pé da vida. Vitória do Atlético Paranaense aqui, tá ok, pessoal? Coloco dessa forma. O Fluminense tem duas cartas ruins e uma boa. O Atlético Paranaense encerra muito positivo com a carta do Sol, tem a carta boa de esclarecimento. A morte para o Atlético Paranaense neste cenário aqui veio positiva e tem essa carta aqui negativa, que eu acredito que possa se dar mais ao cansaço e pela questão da compostura e da mudança aqui de crescimento do Fluminense. Mas o Fluminense eu acho que não vai chegar a marcar gol. Tá? Não chega. Ou caso ele marque, então neste cenário o Atlético Paranaense faria 2-1, tá ok, pessoal? Vitória do Atlético Paranaense, conta aqui pra mim qual placar que você acha que vai ser esse jogo, quem marca gol. Eu não conheço os jogadores do Atlético Paranaense, então já conta aqui pra mim, que o Fluminense, pelo menos o Fábio eu sei, né? E tem um outro, o Arias não tá mais no Fluminense, o Serna e o Martinelli. Do Fluminense eu sei esses, junto com o Fábio. Agora o Atlético Paranaense estou conhecendo ainda. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado por ter assistido ao meu vídeo e até a próxima.